Este filme baseia-se em conceito de materiais desenvolvido pelo Dr. Robert Schoff, do Departamento de Ciências do Grão da Indústria, produzido com a colaboração do Newsmitium, de Chicago, Illinois. Este filme foi produzido para fins educacionais exclusivamente. Não tem a intenção de dar nenhum conselho de ordem legal, nem detalhes para a segurança da indústria. O pó que mata. Estas cenas foram tomadas minutos após 4 explosões em Lyle City Island. A primeira explosão destruiu 50 metros e a segunda explosão retirou uma parte da galeria que desencadeou a terceira e quarta explosões no túnel e no andar térreo junto aos elevadores. Os danos foram tão extensos que a causa da explosão ainda permanece desconhecida e o elevador foi abandonado, provocando grande dano na comunidade em termos de perdas de empregos, rendas e serviços. Mas o que é mais lamentável ainda é que uma pessoa ficou seriamente ferida e 4 pessoas morreram. As explosões de pó em Good Pasture Gray Terminal, em Houston, Texas, foi de tal magnitude que foi ouvida a mais de 10 milhas de distância. As pessoas que viram a explosão disseram que parecia a explosão de uma bomba atômica e os detritos foram encontrados a mais de 3 milhas de distância. A explosão ocorreu pouco depois de 1h da tarde. Num domingo de sol, carregava-se um navio quando um homem relatou fumaça saindo de umas instalações. Aí então, a explosão contínua de pó se manifestou vertical e horizontalmente e continuou através do túnel, chegando até a uma instalação de 2,5 milhões de bushels de ação. Os danos físicos foram os piores relatados em 76 anos de história nos Estados Unidos. 40 a 50 milhões de dólares de perdas. Nove pessoas morreram, inclusive um menino, que visitava na ocasião seu pai. E a situação poderia ser muito pior, se isso tivesse ocorrido num dia de semana. Aí então, 80 ou 100 pessoas estariam na área, não apenas 15 ou 20. Em 1976 foi um ano particularmente trágico para a indústria do grão nos Estados Unidos, com 16 grandes explosões de pó, grandes perdas de propriedades, ferindo 82 pessoas e matando 19. Em 1977, uma série de catástrofes ocorreram que chocaram o país inteiro. 3 dias antes do Natal, uma grande explosão destruiu um terminal perto de Nova Orleans.
ferindo 9 e matando 36 pessoas, numa das maiores perdas da história do grão nos Estados Unidos. Esta perda foi seguida horas depois por uma outra explosão numa fábrica de alimentos para cães. 19 feridos, 3 morreram mais tarde devido a graves queimaduras. 5 dias mais tarde, no dia 27 de dezembro, uma terceira grande explosão ocorreu no terminal de grão em Galveston. 22 feridos e 18 mortos. Se a explosão tivesse ocorrido durante a hora do trabalho e não à noitinha, as vítimas poderiam ser 2 vezes superiores em número. Não pense que são apenas os grandes elevadores que explodem. Os pequenos moinhos de trigo e milho também explodem. Instalações antigas como esta, de mais de 70 anos de existência, como esse moinho de alimentação ou este moinho de farinha, são típicos e que podem ser encontrados no país inteiro. Muitas instalações são antigas e foram acopladas e adicionadas a instalações já existentes de madeira com corrente elétrica insuficiente e má manutenção interna. A saber se o local é perigoso ou não, depende de quem trabalha, de quem administra, de quem funciona aqui, que poderá mesmo parecer com o local que você trabalha. A maior parte das instalações de processamento nos Estados Unidos para grão datam mais de 20 anos. Algumas das piores explosões ocorreram em instalações de concreto novas, como o elevador que contava apenas 2 anos em Galveston, Texas. Mas as explosões de pó não são novas. Começaram a ocorrer nos Estados Unidos há uns 100 anos atrás, quando a indústria comercial de grãos começou a processar o pó a granel e não mais em sacas. O pó explode. A maior parte das pessoas fica surpreendida de saber que o pó é capaz de uma tal devastação. Poderíamos evitar mais explosões se conhecêssemos melhor suas causas. 4 coisas são necessárias para uma explosão de pó: oxigênio, o ar, combustível, o pó, algo capaz de provocar a ignição, e tudo isso num espaço fechado, confinado. Se removermos um dos 3 componentes, teremos impedido uma explosão. O que é uma explosão de pó? Simplesmente uma explosão é a combustão ou queima instantânea de pequeninas partículas de pó num espaço fechado, resultando em grande calor e pressão. O pó em repouso ou sobre uma superfície qualquer não parece causar muita ameaça, mesmo próximo a uma fonte de ignição. Porém, misture o pó com ar num espaço aberto e dê uma fonte de ignição e temos uma queima. Se fizermos a mesma coisa num espaço fechado, confinado, vamos ter uma explosão. Se fizermos isso num local em que trabalhamos, o resultado aí está. Quatro coisas são necessárias: ar, pó, ignição e o espaço fechado. Naturalmente, alguns pós são mais explosivos que outros. Pesquisas realizadas pelo Bureau of Mines mostraram que o pó de grão misturado é 9 vezes mais explosivo que o pó de carvão. Amido de milho e de trigo são 30 a 50 vezes mais explosivos, respectivamente. Quanto mais seco o pó, mais perigoso ele é. E o teor de umidade no pó propriamente dito, e não na atmosfera, é que determina o grau de explosibilidade. Um mínimo de concentração de pó em suspensão no ar é necessário para que uma explosão possa ocorrer. 1 colher para cada pé cúbico, com menos de 2 cc por litro. A mesma quantidade de pó distribuído sobre um pé quadrado de chão seria mais ou menos as mesmas espessuras de 2 moedas sobrepostas. E estas são quantias mínimas. Qualquer coisa acima disso já faz com que o perigo aumente. Em qualquer local de armazenagem de processamento, esse perigo existe. E mesmo a melhor manutenção faz com que sempre haja um pouco de pó junto ao sistema de transportes, as esteiras corrediças. Em todas as instalações há sempre fonte em potencial de ignição.
As explosões de pó ocorrem quase que instantaneamente, mas consideremos com detalhe que pode ocorrer naquela fração de segundo. Vamos supor que tem uma fonte de ignição aqui. Lá em cima há um entupimento e em seguida a fricção é que faz que haja o início de uma explosão, que desce já pela coluna. Uma explosão de mais de 2.000 graus de temperatura. Há uma ruptura então, sacudindo em suspensão numa questão de segundos. Uma explosão se dissemina e a mistura ar-pó está se processando, se transformando em fogo. Túneis, galerias, áreas de recepção, silos, tudo isso passa a ser atingido pelo incêndio. O preço desses acidentes é incalculável. Perdas de amigos e colegas, grandes sofrimentos devido às queimaduras sofridas, período de hospitalização prolongadas, aposentadorias precipitadas, se tivermos sorte de sobreviver ao acidente. Perdas de empregos, negócios liquidados, a perda em dólares pode ser muito elevada em termos de equipamentos, propriedades e processamentos. O custo do trabalho de salvamento e processos legais, que agora se elevam a milhares de dólares. O seguro ajuda apenas para tirar o risco com outros, mas todos acabamos perdendo quando essas trágicas explosões de pó ocorrem. Com apenas metade dessas explosões, a devastação é tal que mesmo os peritos foram incapazes de determinarem as devidas causas. Entretanto, daquelas causas que conhecemos, as principais foram de operações de solda ou correias frouxas, sobrecarga de equipamentos, rolamentos superaquecidos, gambiarra e lâmpadas inadequadas, material estranho, mau funcionamento da parte elétrica e gente fumando no local. É impossível ser excessivamente cuidadoso quando operações de solda ou corte estão ocorrendo em áreas de processamento de armazenagens. Deve-se remover o item levando para uma área fácil, para fora do edifício. Se isto for impossível, se a solda tiver que ser feita no interior, então há procedimentos recomendados. Inicialmente, uma autorização concedida pelo gerente e uma limpeza geral deverá ser feita, uma dupla limpeza na área em que a solda tiver que ser efetivada. Toda a área deverá ser fechada e todo o pessoal que não está trabalhando deverá ser retirado do local. Pela manhã, antes do expediente, é uma boa hora para a operação de limpeza. Antes da solda, deve-se estudar a área e ver onde as centelhas podem atingir. Cobrir a área, molhar o equipamento como proteção e de forma alguma a solda deve ser operação realizada por uma única pessoa. Deve sempre haver um segundo observador pronto para operar um extintor de incêndio e sempre que possível um segundo observador, um auxiliar, embaixo ou atrás da área que a solda vai ser realizada. Tanto o soldador como observadores devem ter certeza de que os extintores estão carregados e de que sabem como utilizá-los. Aí então estamos prontos para começar a operação de solda. Porém, não devemos de forma alguma permitir que as operações na fábrica comecem. A não ser que a área tenha sido objeto de uma inspeção e que nenhum perigo de incêndio tenha sido constatado antes do reinício das operações. Deveria-se fazer uma inspeção de pelo menos 30 minutos. E uma verificação de cada meia hora durante 2 horas ou mais, para detectar qualquer sinal de fumaça ou fogo. Aqui está algo que nunca deveria ser usado em equipamentos de manutenção e em elevadores. Mesmo com essa blindagem, essa lâmpada poderia quebrar e acender a sua vida pela última vez. A gambiarra e a lâmpada adequadas são essas que aqui estão, com a proteção contra acúmulo de calor, incêndio ou explosão.
Todas as luminárias do teto ou de parede deverão ser do tipo aprovado e é uma apólice de seguro das mais baratas. Busque a etiqueta do material. Isso significa que essa unidade foi aprovada para áreas classe 2, divisão 1. Essa classificação foi estabelecida para tratamento e processamento de grão, de acordo com o Código de Eletricidade dos Estados Unidos. Uma localização desse tipo, em que quantidades de pó estão presentes, não tem condições normais de operações. As falhas ou equipamentos podem existir. A não verificação de um plugue de segurança é uma medida tola, mas que na falta de segurança, empregados e a gerência deverão ser responsáveis pelas situações como estas, que ocorrem com muita frequência. É necessário ter certeza que todo equipamento elétrico está aterrado para minimizar o perigo devido ao mau funcionamento da parte elétrica. Isso significa ligação à terra de todas as instalações para prevenção contra raios. Os elevadores de caçamba causam problemas porque colocam partículas em suspensão com várias fontes em potencial de explosão. O entupimento nessas colunas devem ser evitados porque os incêndios são provocados pela fricção entre as partículas em movimento. É necessário que haja esse tipo de proteção para que as correias possam agir de maneira adequada. Evite que estes aspiradores fiquem entupidos. Em caso de entupimento, é necessário desentupi-los, mas deve-se proceder com muita cautela nestas operações. Nova tecnologia sobre a forma de sensores em movimento oferece uma maior segurança, e isto é recomendado para evitar entupimentos e explosões. Uma outra maneira de evitar explosões é eliminar os elevadores de caçamba, e isso pode ser feito com sistema pneumáticos ou planos inclinados com esteiras corrediças. Rolamentos superaquecidos são uma outra fonte de ignição. Manutenção adequada e lubrificação são da maior importância, sobretudo com um novo tipo de rolamentos selados. Não se deve, entretanto, fazer uma lubrificação excessiva. Para detectar o aquecimento em outros equipamentos nessa área, deve-se utilizar sensores de calor. Para impedir que material estranho entre no material de processamento, ímãs devem ser instalados na área de recepção e processamento. E a limpeza de todos os ímãs deve ser feita regularmente, para ter certeza de que dão toda a proteção necessária contra partículas estranhas de metal. E isto pode acontecer, acreditem. Se utilizarem uma empilhadeira em área em que não há perigo de pó em suspensão, repare se o motor seja do tipo aprovado. Em geral, utiliza-se motores a bateria para esses casos, mas todo equipamento do mundo é inútil se não for objeto de uma manutenção e uso adequados. A outra fonte de ignição deveria mencionar: não permitir que ninguém fume no local. Quando uma fonte de ignição em potencial é minimizada, diminui-se o risco, e isto é tarefa de todos. Pouco importa se é um funcionário recém-admitido, ou um superintendente, um gerente ou proprietário. Todos, se detectarem algo errado, devem tomar medidas necessárias, relatando o incidente, acompanhando o processo para ter certeza se aquele perigo foi eliminado imediatamente, ou pelo menos em potencial. Amanhã talvez seja tarde demais. A segurança é a tarefa de todos. Muito bem, falamos sobre a iluminação das fontes de ignição. Vejamos agora o que se pode fazer sobre o pó, sobre o combustível explosivo. De um lado, é necessário manter as instalações sempre limpas, eu sei. Despejar a carga no caminhão, manipular equipamentos de última hora e o pó já está de volta. Mas quem foi que disse que trabalhar com pó era uma tarefa fácil? É necessário limpeza, um bom programa de manutenção é importante. Isso não deveria ser protelado para perigo em que há poucas atividades. Mantenha as portas fechadas, as instalações cobertas. Vazamentos são fáceis de serem detectados. E logo assim que se dê com vazamentos, é necessário impedi-los. É necessário também ter um bom programa de manutenção para minimizar as emergências. É muito importante fazer com que tudo seja feito de modo a impedir que o pó saia das esteiras corrediças e dos recipientes. Isto economiza tempo e dinheiro em termos de manutenção. Economiza vidas. Uma das maneiras de acumular o pó é pressurizar todas as partes de uma instalação, como foi feito neste elevador terminal. Entretanto, a engenharia deve ser perfeita para ter certeza de que o pó não está presente nas áreas pressurizadas.
Um sistema de aspiradores de pó tem a vantagem de não permitir que partículas de pó estejam em suspensão e poderá retirar as partículas em suspensão de natureza mais explosiva. E se tratar de um equipamento portátil, é necessário proceder à limpeza em áreas do tipo 2. Mas a vassoura continua sendo um dos instrumentos mais comuns. Uma prática obrigatória é o uso do ar comprimido. Se não é possível limpar o pó de partes elevadas e tubulações de outra forma, então é necessário ter certeza de que todo o equipamento foi fechado, que não está em funcionamento, para não dar lugar à ignição. A pintura lisa e brilhante sobre o equipamento impede a fixação do pó sobre esses elementos, impedindo fontes secundárias de explosão. Pouco importa o método que se usa, o importante é fazer algo. A boa manutenção sempre paga, impedindo já várias vezes explosões secundárias, além de economizar vidas e instalações. Até agora falamos sobre prevenção mediante eliminação de fonte de ignição e controle do pó, o combustível. Há outras coisas que podem ser feitas também para minimizar os danos caso haja uma explosão ou um incêndio. Os extintores e as mangueiras logo nos vêm à mente. Deveria ser dos tipos adequados, distribuídos de maneira adequada e todos devem saber onde encontram e como utilizá-los. Os bocais das mangueiras devem ser do tipo adequado, que poderão permitir a extinção rápida de um incêndio. Sistema de sprinklers, evidentemente, podem impedir um incêndio e manter os danos a um nível baixo. Se são do tipo não ligados às conexões de água, deveriam ser bastante distantes das instalações, de modo a estarem seguras durante o incêndio, permitindo ao mesmo tempo uma conexão imediata. É necessário que todos saibam onde isso está situado, inclusive o Corpo de Bombeiros local. Os dispositivos de superpressão e explosão também impedem que as pequenas explosões se magnifiquem. Estes dispositivos agem numa fração de segundos, impedindo que uma explosão possa se disseminar. Eles podem estar no equipamento de moagem ou então nas caçambas. Uma outra coisa que pode economizar vidas é manter as colunas de aspiração na parte externa. Aí a probabilidade de ferimentos é bem menor. Muitas dessas coisas custam caro. Quanto custaria um sensor de moção, sistema de prevenção de incêndio ou um sistema de sprinklers, um sistema de supressão de explosão? Quanto vale o seu negócio? Quanto vale a vida de uma pessoa? A segurança é a responsabilidade de todos e não apenas da administração. A segurança é uma espécie de parceria entre os empregados e a administração. Deveria-se ter um programa de manutenção ou de segurança permanentes. Ter também reuniões regulares sobre segurança para falar sobre problemas e perigos e permitir que os novos funcionários se familiarizassem com os equipamentos e as instalações. E manter a ideia de segurança sempre fresca na mente de todos, porque a falta de interesse dá lugar à complacência, e a complacência dá lugar ao descuido. Toda instalação deve ter um plano realista de emergência para acidentes, porque as explosões de pó são imprevisíveis. Ninguém sabe quando nem onde uma explosão vai ocorrer. Todos os indivíduos devem estar familiarizados com o seu local de trabalho. Ninguém sabe quem vai ter que chamar os bombeiros ou a ambulância, ou quem vai ter que buscar um colega soterrado sobre os detritos. Em qualquer plano de segurança, é imperativo que haja uma cooperação com o Corpo de Bombeiros local, ambulância, Cruz Vermelha, equipe de salvamento, polícia, todas as áreas que possam ajudar numa crise. Isso deveria incluir também os operadores de equipamentos pesados, como vemos, porque poderá haver toneladas de entulhos a remover. Não esqueça que de vez em quando há mudanças no pessoal, portanto, é necessário que eles estejam informados com o que ocorre, onde as coisas estão localizadas. Quando se trata de plano de prevenção e de segurança, há toda uma série de ajuda e dispositivos à nossa disposição. Associações comerciais, companhias de seguros, serviços de cooperação, todos eles estão dispostos a ajudar e conhecem a regulamentação do governo, códigos elétricos, códigos de proteção contra incêndio. Temos certeza que as explosões de pó continuarão a ocorrer, que todos os principais fatores em qualquer explosão do pó é o erro humano, o descuido, a indiferença ou mesmo a ignorância. Sabemos também que podemos minimizar a probabilidade de uma explosão de pó e minimizar também os danos. Não se pode fazer muito quanto ao ar, mas podemos sim tomar as medidas quanto ao pó, à ignição. É possível limpar o pó, é possível eliminar a fonte de ignição. Como são as coisas no seu local de trabalho? Cabe a você tomar as providências. É possível que você esteja presente numa cena como esta que estamos vendo.
Agradecemos a todos que contribuíram para a realização desse filme. A surpreendente arte da moagem. A Ásia é o lar original do trigo, da cevada, da aveia e de todos os outros cereais ditos verdadeiros, exceto o milho indiano. Quando o homem aprendeu a cultivar o trigo para produzir o pão, seu pé ficou firmemente apoiado no início de uma civilização que usa o pão como alimento básico. À medida que o cultivo do trigo se expandia, a civilização o seguia. O trigo tem sido moído para obter farinha por mais de 5.000 anos. No início, um arranjo de pedra foi utilizado, no qual o trigo era moído em uma pedra superior, mantida nas mãos, e uma pedra inferior que tinha o formato côncavo de uma sela. A qualidade e as características do confeito desta farinha são mostradas aqui. A indústria de prática contínua mais antiga do homem é a de moagem. É um processo de fabricação completamente contínua, a conversão do trigo em farinha. Este filme, A Surpreendente Arte da Moagem, foi preparado por Bill Carter, da companhia RJS Carter, sediada em Minneapolis, Minnesota, com a cooperação do Departamento de Ciência e Indústria do Grão da Universidade do Estado de Kansas, Manhattan, Kansas. Muitos equipamentos foram modificados pelo professor E.P. Farrell, com estudantes e com o pessoal do departamento. E com sua ajuda e a do professor Phillips, David Hammond e muitos amigos na indústria, este filme tornou-se possível. Bill Carter fez toda a filmagem, editou e preparou o filme. O objetivo da moagem é fazer a distribuição mais favorável possível de produtos de um bom trigo limpo. Este diagrama mostra a porção do endosperma, do qual nós fazemos a farinha, que representa cerca de 83% do grão. O farelo, cerca de 14,5% do grão, e o germe, que compreende cerca de 2,5% do grão. É necessário condicionar o grão antes da moagem, pela adição de uma pequena porcentagem de água ao grão
deixando-o então descansar por cerca de 12 a 16 horas. Isto torna possível fazer uma farinha branca e limpa, livre de partículas de farelo e germe. O processo de moagem é feito moendo e tomando o produto moído e peneirando, fazendo então a separação. Cada vez que o produto é moído e peneirado, nós fazemos farinha. Isto é repetido muitas vezes. No moinho comercial, usamos rolos e fazemos as separações em peneiras de nylon, seda e arame. Na moagem dos produtos que obtemos, a farinha representa cerca de 75%, o farelo e o farelinho cerca de 24% e o germe cerca de 1%. Este filme mostra muitas tomadas interessantes dentro do equipamento de um moinho. Desejamos, após vocês terem visto este filme, que tenham um melhor entendimento da surpreendente arte da moagem. Vamos então assistir o filme. Antes de nós termos estas ondas contínuas de cor, ambas de grãos, o trigo deve ser plantado. O trigo é plantado a uma profundidade de 1 polegada mais ou menos, abaixo da superfície do solo, e pode ser plantado em qualquer posição. Entretanto, o grão sempre cresce da ponta do germe e sempre crescerá para cima, independentemente da posição original da semente. O tempo de germinação pode ser de apenas 5 ou 6 dias sob condições ideais. Em 3 a 4 meses, o trigo está pronto para ser cortado e colhido quando a maturidade e a umidade estão corretas. Em nossa atual sociedade de alta produção, todo o trigo é colhido e debulhado em uma operação combinada. Contudo, não existe evento mais colorido em nossa história que as máquinas debulhadeiras de 50 ou mais anos atrás. E trazemos até vocês agora uma cena de debulhamento daqueles anos. Os feixes de trigo são atirados com as mãos na máquina debulhadora. O mecanismo de debulhamento consiste de uma série de peneiras agitadas e batedores para tirarem os grãos de trigo fora das palhas e espigas. Um ventilador fornece o ar para separar as artes e palhas do trigo e jogá-los na pilha de palhas. A energia foi fornecida por esta máquina a vapor. Independentemente do método de debulhamento usado, o propósito é remover o trigo do pendúnculo e também a palha, como é mostrado nessa operação manual. E aqui um pendúnculo de trigo pode produzir 35 a 40 grãos de uma única semente. O moderno moinho de trigo é o primeiro processo de fabricação completamente mecanizado e automático, conhecido pelo homem, no qual o trigo é convertido em farinha sem intervenção direta de mãos humanas. O transporte moderno do trigo internamente é feito com caminhões e vagões. Aqui vemos um caminhão sendo descarregado. A rampa do caminhão é inclinada para que todo o trigo escorra para fora da caçamba do caminhão. No descarregamento de vagões, a porta do vagão deve ser primeiramente aberta e o selo quebrado.
Um sistema de travamento com grande potência de agitação é posicionado em cada ponta do vagão para fazê-lo balançar, permitindo que o trigo escoe pela porta. O vagão é ligeiramente inclinado e o movimento de agitação, tanto no sentido vertical como horizontal, é ativado. O trigo é levado do armazenamento até o moinho por meio de uma rosca transportadora. O diagrama de moagem, mesmo sendo de um moinho pequeno, é complexo e abrangente. Vamos ver um diagrama simplificado de maneira a melhor entender o processo de moagem. As duas seções à esquerda neste diagrama mostram o fluxo através de máquinas na parte de limpeza e preparação do trigo no moinho. As operações de moagem verdadeiras acontecem nas máquinas mostradas nas duas seções seguintes do diagrama. O armazenamento e a expedição de produtos estão dispostos na parte final do diagrama. As primeiras máquinas são um ímã, um separador de grãos e um saca-pedras. Pedaços de metais são removidos do trigo por este ímã. O separador de grãos é uma máquina de peneiração usada para remover tanto as partículas maiores quanto as menores que o trigo. Aqui o operador está examinando os pedaços grandes de material estranho removidos do trigo. A peneira fornece este movimento para fazer a separação. Se vocês olharem de perto, poderão ver o trigo passando através da peneira. Os grãos de milho permanecem em cima da peneira. O saca-pedras remove as pedras que têm o mesmo tamanho do trigo. O trigo e as pedras são separadas pela ação desta máquina. As pedras movem-se para cima. Aveia e sementes daninhas são removidas nestas máquinas. O trigo é separado da aveia com discos girantes que têm cavidades para separações seletivas. O trigo é capturado e a aveia permanece. Em movimento lento, vemos a ação seletiva do separador com a aveia sendo rejeitada. Na parte de cima do disco, o trigo é jogado para fora das cavidades. A aveia rejeitada é descarregada na ponta do separador. O separador de sementes é de construção similar, exceto que as cavidades dos discos são menores.
As sementes são capturadas permanecendo o trigo. As sementes são descarregadas no topo dos discos. Trigo limpo é descarregado no fim do separador. Uma posterior limpeza é feita na centrífuga e no aspirador. Muitos produtos de moagem são transportados pelo ar e este coletor separa o ar do produto. Esta máquina de impacto destrói qualquer infestação possível e escova o trigo. O controle de sucção de ar é controlado aqui. O trigo está sendo escovado no cone da centrífuga de impacto. O cone é removido para mostrar o batedor girante. Sob movimento extremamente lento, vemos a ação do rotor à medida que ele joga o trigo contra o anel de impacto. Uma visão de baixo mostra o impacto do trigo contra o anel de impacto. Um grão defeituoso de trigo é quebrado. Aqui. Um aspirador é uma máquina para remover palha e casca leve do trigo por meio de correntes de ar adequadamente controladas. O ar é muito importante no processo de moagem e muitos quilos de ar são usados para processar cada quilo de farinha. O grão cai através das correntes de ar e as frações leves são retiradas com o ar. O trigo, após condicionado, passa pelo batedor de escova. A quantidade correta de água é adicionada para a obtenção de características adequadas de moagem. Medições precisas de água devem ser mantidas. A água é jogada na rosca e o trigo é bem misturado. Depois da umidificação, deixa-se o trigo descansar em silos por muitas horas. Logo antes da moagem, faz-se uma limpeza final do trigo em um batedor. Dentro do batedor, podemos ver em câmera lenta a ação dos batedores no trigo. O trigo é transportado em sistemas pneumáticos que parecem grandes aspiradores de pó. Esta é a unidade captadora do sistema pneumático. O trigo é separado do ar. Uma balança automática é usada para controlar a velocidade exata do fluxo do trigo que entra no sistema de moagem.
cilindros de moagem e plancísteres. O processo de moagem começa nos cilindros da primeira trituração, onde o grão de trigo começa a ser moído. A moagem é um sistema de redução no qual o produto é moído, peneirado e purificado muitas vezes antes que toda a farinha seja extraída. Um estudo em velocidade extremamente lenta dos rolos da primeira trituração mostra como as camadas de farelo são raspadas e o endosperma branco é transformado em farinha. Estas roscas pegam os produtos dos rolos de moagem e os levam para a próxima operação do processo. Depois de moídos, os produtos devem ser separados em uma peneira. São necessárias várias peneiras para as várias separações requeridas no sistema. Os plancísteres são constituídos de pilhas de peneiras para as separações por tamanho de partículas, e seu movimento giratório faz com que o produto passe através da peneira. O produto corre para a extremidade e flui para baixo sobre cada uma das peneiras com as partículas finais indo através da peneira e as partículas largas permanecendo sobre elas. A abertura da peneira determina o tamanho da partícula peneirada. O fluxo interno da peneira é mostrado neste desenho. Aqui temos o produto da trituração dos rolos passando através da peneira do plancister. Um close-up em câmera lenta do produto da trituração sendo separado na peneira. As partículas finas passam através da peneira. Por baixo da peneira, vemos o produto findo vindo através da peneira. Os produtos saem do plancister por estas mangas e amostras podem ser retiradas para checar a qualidade da separação. Esta é a farinha. E isto é o material mais grosso da trituração que ainda será moído. A próxima etapa no processo é uma classificação de produtos nos purificadores. O purificador, na verdade, faz 3 tipos diferentes de separação. Uma separação por tamanho,
uma separação por densidade aparente e uma separação por ar. O produto é introduzido em um lado do purificador e distribuído uniformemente em toda a largura do compartimento. O purificador consiste de um conjunto com peneiras de várias aberturas, com as peneiras mais fechadas na entrada e com as peneiras mais abertas no lado da descarga. Realiza-se uma separação por tamanho. A ação das peneiras, assim como a passagem do ar através deles, produz uma separação por densidade, e o ar carrega as partículas muito finas. Aqui vemos o produto que passa através das peneiras. Este purificador de plexiglass permite o exame mais de perto de ação. O produto é transportado pela ação da peneira e a sucção de ar através da peneira produz uma estratificação do produto. O produto acima da peneira é transportado para a frente, enquanto a fração mais fina passa através da peneira. Partículas leves são levantadas pelo ar e carregadas junto com o mesmo. Aqui no ponto de descarga, o produto suspenso pelo ar está claramente visível. Produto passando através da peneira do purificador. O produto fino passa através da peneira perto do ponto de alimentação. Um produto mais grosseiro passa por aqui. Um produto mais grosseiro com mais farelo presente. E o produto mais grosseiro na última seção. O produto sobre a peneira contém mais farelo. A suspensão de partículas pelo ar produz uma farinha muito fina. Os produtos do purificador são mostrados aqui com a fração mais fina à direita e a mais grossa à esquerda. Note que a fração mais grossa contém mais farelo, o que requererá uma nova moagem, peneiração e purificação para separar completamente a farinha do farelo. Produtos de alguns purificadores são ricos em germe. Este produto recebe uma outra purificação em um separador de gravidade para separar o germe de trigo do farelo. O germe de trigo está à direita, o farelo à esquerda. O equipamento de transporte pneumático é uma parte importante da operação de moagem para o transporte de produtos através do moinho. Aqui vemos as unidades coletoras que separam os vários produtos do ar de transporte. O produto destes coletores vão para um divisor que divide com grande precisão o fluxo em um número de partes iguais.
O coletor tipo ciclone faz uso da força centrífuga para jogar o material que está entrando com o ar para o lado, enquanto o ar limpo é levado para o centro e para cima. No fundo do cone do coletor, uma válvula é colocada para descarregar continuamente o produto, sem jogar o ar no sistema, como uma porta giratória. O ar de vários coletores é aspirado através de tubulações largas por grandes unidades de ventiladores. Grandes unidades de filtros fazem a limpeza final do ar antes que ele retorne ao processo. Outras reduções são feitas nos cilindros e planchisters. Este cilindro está moendo semolina, que é realmente fragmentos grandes de farinha. Farinha fina é descarregada abaixo dos cilindros. Aqui, em câmera lenta, vemos pequenos fragmentos de endosperma sendo transformados em farinha. E aqui temos uma vista por dentro de um cilindro de vidro para mostrar como os pequenos fragmentos são reduzidos à farinha, entre o cilindro de vidro e o cilindro de aço. A farinha é peneirada novamente para assegurar que todos os fragmentos sejam moídos no tamanho apropriado. Quaisquer partículas muito largas são moídas novamente em outros rolos de moagem. A farinha de tamanho apropriado passa através da peneira. Um close-up da farinha na peneira. Observe a farinha passando através da peneira. A farinha mais grossa aparece aqui. A farinha fina aparece aqui. O farelo é processado posteriormente em um batedor e a farinha é tratada em um agitador. Um batedor de farelo é uma máquina para separar os últimos traços de farinha do farelo. Os batedores nesta máquina liberam a farinha do farelo. As partículas de farinha passam através de pequenas aberturas na peneira e o farelo permanece dentro. Um agitador é utilizado para tratar a farinha com um gás para melhorar a cor e as características de panificação. Palhetas dentro do agitador movimentam a farinha na presença do gás, de modo que o gás entre em contato com cada partícula de farinha. Dosadores adicionam importantes vitaminas à farinha em proporções específicas precisas.
No complexo sistema de moagem existem muitos passes. Aqui são mostrados os produtos da Planchester da primeira trituração que vão para o segundo cilindro de trituração, para o purificador de sêmolas, para o purificador de semolinas, para o Planchester divisor e para a farinha da primeira trituração. Ensacamento do farelo. O farelo e o farelinho do processo de moagem são ensacados e vendidos para a ração. Farelo para ração animal. O farelinho pode incluir algum germe e traços de farinha. A seção de armazenamento e a seção de expedição. Antes da estocagem final e do carregamento, a farinha do moinho é cuidadosamente pesada e registrada nesta balança automática. A produção da farinha de vários tipos são registradas nestes instrumentos. Do moinho, a farinha é transportada para estocagem a granel. Este edifício contém vários silos de grande capacidade para estocar os vários tipos e quantidades de farinha. No topo do edifício, vários tubos dirigem a farinha para os silos. Um painel de controle controla a quantidade e o grau de farinha para o de cada silo. Esses tubos trazem a farinha do moinho. Os vários tubos de entrada são mostrados aqui. Para encher qualquer um dos silos, uma mangueira flexível é simplesmente conectada da saída respectiva do moinho à entrada correspondente no silo. No fundo dos silos, existe um sistema de transporte para esvaziar cada silo. A farinha sai do moinho nestes caminhões de grande capacidade. A farinha é levada para o caminhão através desta mangueira flexível. Existe uma abertura no caminhão para permitir a saída de ar. O fluxo rápido da farinha faz a mangueira agitar-se. Esta carga pesa 4 toneladas.
Um ponto importante do controle de qualidade da farinha é o laboratório de teste físico da massa, onde a qualidade da farinha é estabelecida com precisão. Este aparelho é o viscoamilógrafo Brabender. O farinógrafo determina as características de mistura da massa. A força da massa é medida pelo estensígrafo. O teste supremo final de uma boa farinha é a produção de um pão de boa qualidade. A farinha é adicionada. Checa-se a massa quanto às suas características. Depois de trabalhada, a massa é colocada em um recipiente para fermentar. A massa é colocada em uma estufa a 29 graus centígrados, aproximadamente 1 hora para crescer. Observem a formação das bolhas de gás enquanto a massa cresce. A massa então é retirada do recipiente, retrabalhada e preparada para o forneamento. A massa finalmente é modelada e colocada em uma forma para o crescimento final. Ela é então colocada em uma estufa a baixa temperatura para o crescimento final. E no forno para o cozimento. E aqui está o produto final da semente de trigo, a deliciosa bisnaga de pão. Por favor, passe o pão.
Vamos relembrar que o pão é verdadeiramente o alimento básico da vida. E por mais de 5.000 anos, a civilização tem feito uso do trigo para a produção do pão.